Eu caminho por muitos lugares e quase ninguém percebe minha presença. Alguns me chamam de Guardião das Eras, um viajante que observa histórias que o tempo quase apagou. E foi assim que me encontrei em Asgard, no dia em que o mais amado dos deuses começou a morrer por dentro, antes de morrer por fora. Balder acordava em suor frio. Noite após noite, os mesmos sonos, escuridão, silêncio, o cheiro de terra molhada. Os deuses reconheceram os sinais, porque na mitologia nórdica sonhar com a própria morte não era metáfora, era aviso. Frigg, sua mãe, fez então o que nenhuma mãe deveria precisar fazer. Percorreu cada canto dos 9 mundos, pedindo juramento a cada criatura, cada planta, cada pedra, que nada ferisse seu filho, que nada tocasse Balder com intenção de morte. E quase tudo concordou. Quase, porque havia um galho pequeno demais, jovem demais, que Frigg julgou inofensivo. O visco. Ela não pediu seu juramento. Aliviados, os deuses transformaram a proteção de Balder em brincadeira. Jogavam lanças nele, atiravam pedras, riam, enquanto tudo ricocheteava. Eu os observei celebrar, sem saber que estavam sendo observados também por olhos finos e sorridentes que calculavam cada detalhe daquela festa. Loki viu o que Frigg havia esquecido. Disfarçado de velha, foi até a deusa e com palavras mansas arrancou o segredo do visco. Cortou o galho com suas próprias mãos e caminhou até Oder, o irmão cego de Balder, que ficava de fora das brincadeiras porque não enxergava para mirar. Deixa eu te guiar, disse Loki, colocando o visco na mão de Oder. Você também merece celebrar seu irmão. Eu estava lá. Vi a lança de visco partir. Vi Balder virar para o lado errado. Vi o momento em que o sorriso ainda estava no rosto dele, quando o galho o atravessou. O silêncio que caiu sobre Asgard naquele instante foi diferente de qualquer silêncio que já testemunhei. Não era ausência de som, era ausência de futuro, porque os nórdicos sabiam, e Odin sabia melhor que todos, com seu único olho fixo no corpo do filho, que a morte de Balder não era apenas uma tragédia, era o primeiro sinal do Ragnarok. Os deuses ficaram parados. Não havia choro imediato, não havia gritos, havia aquela paralisia que só acontece quando a realidade apresenta algo que a mente se recusa a aceitar. Balder estava no chão de Asgard, o mesmo chão que havia ricochetado lanças e pedras com leveza momentos antes, e agora sustentava o peso de um deus morto com uma solenidade que nenhuma pedra deveria conhecer. Eu observei Thor deixar o martelo cair ao lado do corpo. Observei Freya cobrir o rosto com as mãos. Observei os deuses menores recuarem como se a morte fosse contagiosa. E naquele momento, de certa forma, era Odin. Não recuou. Odin caminhou devagar até o filho, abaixou um joelho e ficou ali, imóvel, com aquele olho único, carregando um peso que eu raramente havia visto em qualquer ser nos meus séculos de caminhada. Ele era o Father, o Deus que havia sacrificado o próprio olho por sabedoria, que havia se enforcado na Yggdrasil por 9 dias para arrancar os segredos das runas do mundo. Ele sabia de coisas que nenhum outro Deus sabia, e foi exatamente por isso que o silêncio dele naquele momento foi mais perturbador do que qualquer grito poderia ser. Porque Odin não estava surpreso. Estava confirmando o que seus próprios presságios já haviam sussurrado. O filho havia morrido, e o resto estava por vir. Não demorou muito para que a verdade sobre Loki começasse a emergir. Frigg foi a primeira a fazer as perguntas certas, e as respostas chegaram em fragmentos, cada um mais pesado que o anterior, até que o quadro completo se formou diante dos deuses, como uma ferida aberta. Loki havia encontrado o visco. Loki havia guiado a mão de Oder. Loki havia sorrido enquanto assistia. O deus trapaceiro havia desaparecido antes que alguém pudesse alcançá-lo, como sempre fazia, escorregando entre as consequências com a mesma habilidade.
com que criava o caos. Balder foi poupado da ira imediata, porque todos sabiam que ele havia sido apenas o instrumento, uma mão sem visão, em serviço de uma mente que enxergava demais. Foi Hermod, o mensageiro dos deuses, quem se ofereceu para fazer o que parecia impossível: descer até Helheim, o reino dos mortos, governado por Hel, filha do próprio Loki, e pedir o retorno de Balder. Odin cedeu a ele Sleipnir, o cavalo de 8 patas, o único animal capaz de percorrer o caminho entre os vivos e os mortos, sem se perder. Eu não segui Hermod naquela jornada a lugares onde mesmo o Guardião das Eras não caminha, mas ouvi o relato quando ele retornou, e o carrego comigo até hoje. Ele atravessou a ponte Gijarbro sobre o Rio dos Mortos, desceu por 9 dias e 9 noites em escuridão crescente, até encontrar o Salão de Hel, onde Balder estava sentado no lugar de honra, pálido como neve e sereno como alguém que já havia feito as pazes com o impossível. Hel ouviu o pedido de Hermod sem pressa, com aquela frieza característica de quem governa um reino onde a urgência não tem significado. Sua condição foi simples e devastadora ao mesmo tempo. Balder poderia retornar ao mundo dos vivos se cada ser, cada criatura, cada pedra, cada árvore, cada elemento dos 9 mundos chorasse por ele. Se um único ser se recusasse, ele permaneceria em Helheim para sempre. Os deuses ouviram a condição e, pela primeira vez desde a morte do filho, permitiram-se sentir algo próximo da esperança, porque Balder era amado por tudo e por todos. Como poderia haver uma única exceção? O luto então se espalhou pelos mundos, como água descendo de uma montanha, cobrindo cada superfície, alcançando cada canto. Árvores inclinaram seus galhos. Pedras suaram umidade fria. Animais uivaram sem saber exatamente por quê, movidos por uma tristeza que vinha de algum lugar mais profundo que a compreensão. Eu caminhei por entre aquele choro universal e senti algo que raramente sinto: a sensação de que o universo inteiro havia pausado para reconhecer uma perda. Era como se a existência soubesse que havia perdido algo que não saberia repor. E então chegaram a uma velha gigante chamada Capa-Capa, sentada sozinha em uma caverna fria, com olhos pequenos e boca firme. Os mensageiros dos deuses pediram seu choro. Ela recusou. Disse que Balder nunca havia feito nada por ela, que vivos ou mortos, os deuses eram todos iguais, e que Hel poderia ficar com ele. Eu olhei para aquela figura encurvada na escuridão da caverna e reconheci, por baixo do disfarce, a única risada que poderia emanar de um lugar tão frio. Havia sido Loki o tempo todo, garantindo com a própria recusa o que havia planejado desde o primeiro momento em que colocou o visco na mão de Oder. Balder não retornou. A condição de Hel havia sido quebrada por uma única voz, e essa voz pertencia ao mesmo ser que havia iniciado tudo. Quando a notícia chegou a Osgard, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente daquele que havia seguido a morte. O primeiro silêncio era de choque. Este era de compreensão. Os deuses entenderam que não havia caminho de volta, que Balder ficaria em Helheim até que o próprio mundo terminasse, e que o ser responsável por aquilo ainda estava solto em algum lugar entre os mundos, rindo de algo que só ele via com clareza completa. Eu me afastei de Osgard naquele dia, sabendo o que os deuses ainda tentavam não saber, que a morte de Balder não era um evento isolado, era uma engrenagem. O Ragnar não chegaria de repente, como uma tempestade sem aviso. Chegaria como chegam todas as grandes quedas,
precedida por pequenas perdas que se acumulam, até que o peso se torna insuportável. Balder havia sido a luz de Osgard, e sem ele, os deuses passariam a lançar sombras maiores, a cometer erros mais graves, a se aproximar cada vez mais do confronto final que Odin havia tentado adiar com cada sacrifício, com cada segredo arrancado das raízes da Yggdrasil. Eu havia visto impérios caírem, havia visto heróis morrerem e mundos se dissolverem em silêncio, mas poucas vezes havia sentido, com tanta clareza, o cheiro de um fim que já havia começado. A morte de Balder foi o primeiro fio puxado, e quando o primeiro fio cede, o resto do tecido é apenas uma questão de tempo. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você também sente o peso das antigas lendas. Aqui, eu não conto apenas histórias, eu revelo verdades esquecidas pelo tempo. Então, se você quer continuar caminhando entre deuses, destinos e segredos que moldaram o mundo, se inscreva agora, porque essa foi apenas uma parte. E o que vem depois pode mudar tudo o que você acredita sobre o fim dos deuses.